Vereador Uberdan, voltamos aí com o senhor. O senhor, como é que o senhor viu toda essa celeuma, vereador? Boa tarde. Boa tarde de novo a você, Leles, Rafa aqui, Itajaí, Tino, ouvintes da Rádio Andaiá. Rapaz, eu fico meio preocupado, porque, deixa eu lhe dizer uma historinha aqui que eu aprendi com um amigo, até contei isso na Câmara ontem, que é o meu preceptor da política. Eu tenho na política uma pessoa que tem muita gratidão por tudo que ele representou para mim e para a história da Bahia, que foi o saudoso Zezéu Ribeiro. Zezéu Ribeiro. Então, Zezéu, eu não entendia quando Zezéu foi candidato a governador, no auge do governo de Antônio Carlos Magalhães, e ele candidato a governador quando sabia que ia perder a eleição. Eu perguntei isso a ele depois, mas Zezéu, como é que você sabia que ia perder, né? Ele disse, mas eu tinha que deixar viva a nossa bandeira. Zezéu me convidou, certa feita, a Brasília, para tratar de uma emenda que acabou resultando na rua São Jorge, né? E na Wellington Figueiredo, ali nas Travessas. E ele me disse, Uberdan, eu tenho um projeto comigo que é ser deputado federal por 12 anos. Eu fui presidente do Sindicato dos Arquitetos da Bahia por 12 anos, vereador de Salvador por 12 anos, e agora eu estou no meu 3º mandato de deputado federal. Então eu quero ser deputado por 12 anos, para mim tá bom. E depois, o governador Jacques Wagner me convidou para que eu saia, eu seja conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. E lá o cargo é vitalício, mas eu, brincando comigo, né, eu sei que eu não passo de 12 anos. Brincando comigo. E na conversa, ele me falou uma coisa interessante. Ele falou assim, rapaz, eu era vereador de Salvador de oposição. E na época éramos eu e o vereador Bassuma. E tínhamos os vereadores da situação, eram muito qualificados. Eram quadros muito bons. E deu exemplo de Aleluia e de Paulo Magalhães, entre outros, Emerson José, né? Que não é o fato do vereador ser de situação, ser seu adversário político, que você deixa de conhecer nele, né, as qualidades. As qualidades, claro. E aí ele me disse assim, eu subia na tribuna, mas batia mesmo com dó no governo. E depois Bassuma também subia e batia, a gente batia mesmo. Só que depois que a situação subia para falar, eles massacravam Bassuma. Aí Bassuma me cutucava assim e dizia, mas Zezéu, você falou a mesma coisa que eu e só estão batendo em mim. Mas por que não batem você? E Zezé me falou que disse a ele assim, Bassuma, a questão não está no que fala, no que se fala, mas em como se fala. Então, às vezes você pode até xingar alguém, né? E a pessoa lhe abraçar achando que é um elogio, né? Porque é o jeito como você fala. Então, assim, na questão da Câmara, eu acho que todo vereador não pode abrir mão da sua prerrogativa da fiscalização. Com certeza. Isso é um fato que é inerente ao vereador. Agora sim, o vereador, ele não tem o direito de levantar a hipótese, a dúvida. Não pode. Ele não pode levantar a dúvida publicamente. Por quê? Porque o vereador, ele tem inúmeros instrumentos de investigação. Primeiro tem que investigar para depois... Exato. Então, se eu investigo e está errado, eu não venho para a imprensa, seria o meu ponto de vista. Não estou desqualificando a atitude de ninguém. Mas assim, eu não posso levantar a dúvida, sendo que eu tenho elementos para saber se há ou não há ilegalidade. Então, porque o vereador, ele tem um mecanismo chamado SIGA, que é uma senha que ele pode conseguir no Tribunal de Contas, que o vereador não precisa ir mais para o Tribunal de Contas. Se ele vai no tribunal pegar apenas a senha, com o CPF dele, ele de casa, ele na palma da mão... Acessa tudo. Acessa tudo. Com qualquer ordenador de despesa. Seja ele o legislativo, o executivo, ou até uma direção de escola. Então, assim, de posse dessas informações,
foi levantado a dúvida de que há um desvio de recurso, há uma improbidade, eu procuro o órgão responsável, aciono e de posse do documento eu digo aqui, ó, a questão está aqui. Então eu não posso fazer a ilação. Em né? algumas acusações que o senhor fez em anos anteriores, Em todas eu fiz isso. Em todas eu fiz Apresentou isso e apresentava a cópia dos documentos. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, é porque a gente precisa ter o cuidado de fazer isso. Então não é o que se fala, é como se fala. Não é a denúncia em si, é como se faz ela. Então eu acho que tem que ter um cuidado em relação. Agora, por que acontece isso? São duas situações em jogo. Primeiro, nós temos um presidente da Câmara que acho que peca por excesso. Mas não excesso, assim... O Tom é um rapaz jovem, já maduro na política, porque são 3 mandatos, mais jovem. E ele tem uma característica da proatividade. Ou seja, Tom é jovem, Tom é empresário e Tom quer deixar marca. E não é de se estranhar que uma das marcas que qualquer presidente vai deixar, e aí Zé Reis, por exemplo, ninguém pode negar que entre as tantas marcas que deixou na vida, deixou a sede da Câmara. A sede da Câmara, verdade. Então, onde quer que Zé Reis vá, ele vai ficar marcado, claro, por todas as suas condutas do bem, porque é um homem do bem, mas por uma realização. E Tom, acho que acreditou que deixando a Câmara seria uma grande realização dele. E, essa reforma da Câmara. E aí não faltou transparência. Porque não há como se queixar de transparência se todos os documentos eu tenho acesso. Então eu não posso aqui chegar e dizer, não teve transparência. Por que não teve? Porque, por exemplo, eu recebi no meu gabinete um convite para visitar a construção com os engenheiros. Só que no dia que eu recebi esse documento, foi justamente acho que no dia que eu fui conseguir com o Pelegrino aquele recurso para a saúde, o R$500 mil. Eu não podia. Então, mas houve a visita da Câmara, entendeu? Não sei se os outros vereadores foram convidados, mas eu fui. Foi me mostrada a maquete em 3D, né, num pendrive, que chegaram na minha sala lá, e o próprio Tom colocou no computador, e eu vi a maquete da nova Câmara. Outra coisa, quem vai julgar é o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas vai bater as contas aí para saber se está certo ou está errado. E Tom, eu acredito, ele não vai ter a imaturidade de cometer nem a deslealdade com o público, de cometer equívocos que ele, com a carreira promissora pela frente, possa até prejudicando-se por conta de uma construção de uma Câmara. Eu acho que... reforma, né? De uma reforma de uma Câmara. Então, assim, é uma situação que a gente tem. Um vereador que peca porque ele quer marcar território, ele quer construir, ele quer deixar a realização. E acho que é um pecado bom. Um pecado bom, porque é um pecado da inovação, é o pecado do empreendedorismo. Entendeu? Por outro lado... Mas onde é que o senhor acha que ele está pecando aí? Não, ele peca porque o que falta não é transparência, é diálogo. Ah, sim, senhor. Entendeu? Muito bem. O pecado é da falta do diálogo. Agora, por que isso? Porque dizem que o vício do cachimbo é que deixa a boca torta. Onde foi, no Brasil, ou em qualquer Câmara aí que você escolher, que há a democratização das ações? Porque nós não aprendemos a conviver com o presidencialismo. Não aprendemos. Inclusive, eu acho que o presidencialismo ele é um regime complicado, porque ele dá ao presidente toda a autoridade. E o pior, ele responsabiliza criminalmente apenas o presidente. Então, qualquer ato administrativo é de única e exclusiva responsabilidade do presidente. Então, onde é que está o outro problema aí? Foi eleita uma mesa diretora, com 3 vereadores de primeiro mandato, 3 vereadores inteligentes, 3 vereadores que não querem só ser figurantes na mesa. Eles querem também dividir as decisões, o que é legítimo. Então, quando o vereador Pedro, quando o vereador Altemir, quando o vereador Gerson dizem, a gente se elegeu na mesa, eles entendem que mesa é o coletivo, não é o presidente apenas. Entendeu? E aí o que é que ocorre? Falta esse diálogo, porque o presidente tem que ter com a mesa e com todo o coletivo de vereadores esse diálogo permanente. Por que ele acaba não acontecendo? Ou por falta de iniciativa do presidente, por uma questão da demanda do próprio tempo, porque o vereador acaba sendo muito corrido e acaba não priorizando essas reuniões, porque às vezes entende que é melhor
ser mais pragmático, mais prático nas suas ações do que sentar em reuniões demoradas. Agora, ele fez uma acusação aí forte quando ele fala na questão do valor repassado à prefeitura e que ele somou e que não bate com... foi o que isso aí? Foi erro matemático? Existiu realmente... Existe essa diferença? O que aí? Não, a diferença existe, mas não é por erro. Não é por erro? Não, porque eu procurei checar isso. A diferença é por quê? Porque o vereador oficiou a Câmara procurando saber quanto foi repassado, só que aí não está contabilizado ainda no mês de dezembro. Então o vereador Altemir que não somou o mês de dezembro. Ele não somou o mês de dezembro. Se ele soma, bate com o Bate com o que ele falou. Entendeu? Então foi uma acusação... Assim, o vereador, ele tá no seu direito, o vereador Altemir, na sua razão, é um vereador extremamente preocupado com a cidade. Eu conheço poucos vereadores que têm um compromisso como o Altemir tem. Altemir está sempre, não só na sua profissão, mas no papel de vereador. Eu conheço poucos vereadores que visitam a zona rural, por exemplo, como o Altemir, entendeu? Trabalhando, mostrando serviço. E nessa questão da mesa da Câmara, ele tem toda a razão. Agora, eu acho que o problema está na forma como se faz a acusação. Entendeu? Porque ele precisa, claro, reunir elementos para que ele possa contestar isso. Não é apenas um indício. Então, quando se trata da reforma, faltou diálogo, faltou comunicação. Eu acho que caberia o presidente sentar, chamar todo mundo e tal. Eu acho que ele acabou fazendo com um e com o outro, não sei se não conseguiu, eu acho que ele pode explicar melhor isso do que eu. Mas eu não vejo, até então, nenhuma ilicitude. Pelo que estudei, pelo que avaliei, pelo que analisei, eu não vejo até então ato de ilegalidade, ato de improbidade do presidente Tom. Mas acho que o vereador Altemir cumpre o seu papel de fiscalizar. Acredito que errou na forma. Apenas isso. Devia fiscalizar para quando reclamar com consistência. Consiste com elementos. Com elementos. Muito bem, são 13 horas e 52 minutos. O pessoal está questionando aí essa possibilidade de a Câmara mudar de horário, nas sessões da Câmara mudar de horário, mas isso é só nesse período que está fazendo a reforma da Câmara e que a Câmara está localizada no Clube dos 100, até com medo de noite por questões de assalto, não é isso? Repare só, a mesa diretora, na figura do presidente, ele me procurou porque houve um apelo dos servidores da Câmara. Servidores da Câmara. Por quê? Porque os servidores da Câmara se sentiam vulneráveis em relação àquela área do Clube dos 100. Porque se assalta realmente ali, não é somente à noite, não. À tarde também assalta. É uma área muito tranquila, então um tanto quanto deserta. Então, enquanto está havendo a reforma, mudou-se o horário da sessão, provisoriamente, para evitar qualquer constrangimento, né, de violência, de assalto e tal, tanto com os servidores da Câmara, quanto com a população que vá, né, segunda-feira à noite para ali. Ontem a sessão terminou mais de 10 horas da noite, por exemplo. Então, para as pessoas saírem dali, né? Nem todo mundo... Até as igrejas mudam de horário nesse período. Né? Então é provisório, a ideia seria essa. Então os vereadores, em sua maioria, resolveram aprovar. Sabemos que não é o melhor horário, isso aí todo mundo sabe, mas entendendo que a Câmara, ela tem uma sessão que é transmitida ao vivo, que qualquer pessoa pode do seu celular acompanhar, entendeu? A imprensa acompanha e divulga. Porque assim, se você observar bem, fomos vereadores, eu, por exemplo, e a sessão era 9 horas da manhã, entendeu? 9 horas da manhã e não havia, né, uma ocupação do espaço legislativo. Depois que foi para a noite, a gente pensou que mudaria, continua também, a não ser quando há um evento, quando há uma sessão especial, ou quando há um grande apelo social. Mas quando voltar para o local... Aí será... Volta ao normal. Volta normal para a noite. Diante da situação de violência que se encontra hoje no país, eu acho que você buscar uma alternativa também para salvaguardar a integridade física, não somente dos servidores, como daqueles que gostam de frequentar. Exatamente. A Câmara de Vereadores. São 13 eu entendi por esse lado e concordei. 13h55, o programa da Urgente, estamos falando com o vereador Uberdan, agora vereador, e como é que o vereador Soldado Prisco, ele disse aqui que tem, na média, em termos percentuais, 80% de possibilidade de pular do grupo
sair do grupo do prefeito Rogério Andrade para o grupo para apoiar ele, ele disse que são 2 vereadores. Mas com um percentual de possibilidade menor que 80%, ainda tem mais uns 3. Quem tem boca diz o que quer, né? Então, o senhor como líder... Não, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu respeito muito o soldado Prisco, porque Prisco, independentemente da política, ele é meu amigo, né? E é meu amigo não é da agora, nem ele imaginava traçar essa trajetória da política, nem eu, embora estejamos em outras dimensões, eu no mandato localizado aqui, e ele no mandato de deputado, e também com pontos de vista extremamente divergentes quando se trata da ideologia. E Prisco, eu acredito que ele sangrou um pouco na relação com a sua categoria. É uma análise que eu faço do ponto de vista muito técnico, do ponto de vista da ciência política, vamos dizer assim. Então, Prisco é um deputado extremamente bem votado, mas um deputado que ele carrega em si o peso de atender a demandas de uma categoria importantíssima, uma das mais importantes categorias profissionais da Bahia, que é a nossa briosa Polícia Militar. Aqui eu parabenizo pelo aniversário feito essa semana, né? Mas só que ele bem sabe que não dá para atender a todas as demandas de uma categoria dessa. Então, assim, às vezes você vende sonhos, e os sonhos que você vende, você acaba não dando conta. E as pessoas acabam, até porque a própria existência do mandato, a própria dinâmica do mandato, afasta ele da base dele. Então, por ter se afastado da base, por ter perdido capital político na sua base, qual é a estratégia do soldado Prisco? Procurar outros caminhos, o que é legítimo. Procurar outras lideranças, entendeu? Inclusive aqui em Santo Antônio, que é uma cidade que ele fixou residência por muito tempo, não sei se ainda está morando aqui, né? Tá. Ainda mora aqui, né? Mora aqui. Então, como ele tem uma construção com a cidade, ele tem procurado liderança da cidade. Isso é legítimo, é importante para ele. Acredito que ele vai ser reeleito, entendeu? Porque por mais que tenha perdido e sangrado, acho que ainda tem capital para se eleger. E é importante que você procure vereadores para construir essa relação política, porque vereadores são grandes cabos eleitorais, né? Porque tem voto. Agora, eu acho que os vereadores que podem estar com esse namoro com ele, porque é normal fazer conversa com todo mundo. O que não pode é Prisco cair na ilusão de achar que está sendo, né, que cortejando o líder político, e o líder político dizendo que está conversando e tal, já está palavrado com ele. Essa manifestação do vereador Altemir já é uma iniciação de mudança? Eu acredito que não. Altemir é um vereador muito maduro, né? Como todos os outros. Então, assim, de ter, cara. Sim, mas a pergunta que o vereador tem que se fazer, assim, você me faz essa pergunta, mas eu não tenho resposta para lhe dar, porque cada um é um mundo. Mas a pergunta que cada vereador tem que se fazer até que ponto vale a pena uma aventura eleitoral? Para mim, que estou dentro de um projeto político, que é um projeto grande, porque é um projeto da Santo Antônio do futuro. Entendeu? Então, até que ponto é importante para mim ficar dando sinais de insegurança, ficar dando sinais de deslealdade, não é? Porque o interessante é você ter lado. Você ter lado. Ou seja, ou para dizer não, ou para dizer sim. Então você tem que ter lado. Eu, por exemplo, tive lado de oposição por 8 anos, porque a população me colocou na oposição. Hoje eu tenho um lado de situação, porque a população me colocou na situação. Quando as pessoas me elegeram com um santinho lá, ó, Rogério Andrade, 55, o Berdan 3123. Então eu não estou aqui caindo de paraquedas no governo. Hoje o prefeito me escolhe para ser o porta-voz dele na Câmara, porque ele entende que eu caminhei comendo poeira e fui o grande adversário da gestão passada. Então, assim, as pessoas precisam se ver no político. O político, as pessoas, você pode até discordar de mim, mas vai ter que respeitar, porque eu tenho um lado, né? Então, eu acho muito pouco provável que um vereador resolva se aventurar em um projeto que não lhe pertence, que não é um projeto político, é apenas um projeto eleitoral. Então as vitórias eleitorais, às vezes, vêm carregadas de derrotas políticas. E isso é um problema pro político. Muito bem. O tempo foi muito curto para a gente conversar. É uma pena. Eu gosto muito de estar aqui. Entrar em outros assuntos. PT de Santo Antônio de Jesus, como é que está com a bancada do prefeito, mas infelizmente o meu horário esgotou, mas eu vou lhe convidar para a gente fazer uma entrevista para falar do vereador
Uberdan, do político Uberdan, expectativa para as eleições está chegando aí e o seu posicionamento no partido do senhor aqui em Santo Antônio de Jesus. Sem problema, você não sabe a felicidade que é para mim estar aqui com vocês, né? Tenho certeza disso. Ok, o nosso abraço, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço, externo meu abraço a você, toda a equipe técnica aqui, a Rafa, e sobretudo ao seu público ouvinte. Um abraço e fique com Deus.